Opa pessoal, me chamo Goel, sou monitor da assessoria de Henrique e estou aqui para responder essa questão de número 13 de dinâmica junto com vocês. Ela diz o seguinte: use, quando necessário, g igual a 10, cosseno de 30, 0,87 e o seno de 30, 0,5, de π igual a 3. Em relação às leis de Newton, é correto afirmar o que? A ação de uma força sobre um corpo não necessariamente altera seu movimento. Então, isso daí está dizendo o quê? Que ter uma força sendo aplicada num corpo não necessariamente vai alterar esse movimento ou não. Isso daí é verdade. Por quê? O que vai alterar o movimento é se a força resultante nesse corpo vai ser diferente de zero. Se houver uma força resultante que seja maior que zero, ou então menor que zero, essa força, então, o bloco, então, vai estar sendo, o corpo, na verdade, vai estar tendo seu movimento alterado. Então, a alternativa letra A, por enquanto, é a única certa. B. A toda ação tem uma reação que resulta na mudança de estado de movimento de um corpo. Não. Por exemplo, eu tenho aqui uma mesa e tem um bloco que está em cima dessa mesa. Esse bloco, a mesa está parada, a mesa é horizontal, esse bloco está na terra. O bloco bate na mesa, a mesa bate no bloco com a normal, passa em reação da normal aqui, e o centro da terra puxa o bloco para baixo com a força peso, e o núcleo da terra é puxado para cima com a força peso. É aqui onde está o centro, o passa em reação do peso, e aqui onde está o passa em reação da normal. Então ele está dizendo o quê? Toda ação tem uma reação, correto? Que resulta na mudança de estado de movimento de um corpo. Não necessariamente, aqui tem dois para ação e reação, e não necessariamente esse corpo está se movendo. Nesse caso, como eu não apliquei nenhuma força inicial nele, ele não estava em movimento, o corpo vai se manter em inércia. E mesmo se ele tivesse em movimento, tivesse, sei lá, uma velocidade de 2 metros por segundo para cá, se não houver uma força contrária, ele vai se continuar nesse movimento até aparecer uma força que contrarie o seu movimento, né? Que é justamente o princípio da inércia. Então a alternativa letra B está errada. Em um corpo em repouso, um movimento uniforme em relação ao mesmo referencial, não existe a ação de forças. É como eu já havia dito aqui. Aqui tem a força peso, aqui tem a força normal. O bloco pode estar se movendo para a direita com uma velocidade de 2 metros por segundo. E não vai haver a mudança desse movimento, a não ser que apareça uma força resultante que seja a favor ou então contrária a esse movimento. Que necessariamente precisa aparecer uma força resultante para haver a variação do movimento. Então, a alternativa letra C também está errada. Sobre um corpo que realiza um movimento circular uniforme, o somatório das forças é nulo. Falso. Por quê? No movimento circular uniforme, aqui uma curva e aqui está o centro dessa curva. Sempre vai aparecer uma força que vai puxar, meio que fosse uma corda que estivesse puxando o corpo em direção ao centro, com um raio, e essa corda está sempre puxando em direção ao centro. E essa corda é justamente a força resultante centrípeta, né? Não tem como a gente desenhar ela, mas sempre vai aparecer uma força em um objeto que desenvolva uma resultante em direção ao centro. Então, não tem como fazer uma curva sem utilizar força. Tem que haver uma variação da aceleração, até mesmo o sentido da aceleração é mudado, né? Por exemplo, aqui o sentido da aceleração está para cá, ó. Aqui agora está para cá, aqui agora está para cá. E isso daqui são velocidades completamente diferentes. Pode ter até o mesmo valor, aqui pode ser 20 metros por segundo, só que aqui é 20 metros por segundo nessa direção.
aqui é 20 metros por segundo, nessa outra direção. Aqui é 20 metros por segundo, nessa outra direção. Então, assim, uma variação da velocidade, né? Por meio de uma força. Então, o letra D também está errada. A força centrípeta é responsável por manter a resultante das forças igual a zero. Bora lá. A força centrípeta é o quê? A força centrípeta é a força... que na verdade não existe uma força centrípeta, né? Existe a força resultante centrípeta. Mas enfim, ele está dizendo que a força resultante centrípeta é responsável por manter a resultante das forças igual a zero. Não faz sentido. Se tem uma força resultante centrípeta, então vai ter uma força diferente de zero, uma força resultante diferente de zero. Por quê? Se tiver uma força centrípeta, se ele disser assim, é responsável por manter a resultante das forças igual a zero, o que é responsável por manter as forças de resultantes igual a zero é justamente a inércia. A inércia, ter forças contrárias ao movimento, ter forças em sentidos contrários, como o peso e a normal, que tem sentidos contrários e vão ter mesmo valor, porque se fossem valores diferentes, ela estaria ou afundando ou então flutuando. Então, a força a centrípeta ser responsável por manter a resultante das forças igual a zero não faz muito sentido. A força resultante centrípeta é dada como o quê? Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Se a resultante centrípeta for igual a zero, eu estou dizendo o quê? Que o objeto ou está parado, ou então não tem massa. E, considerando o movimento, não faz sentido isso daí, né? Então, a alternativa letra E também está falsa. Ela está até um pouco... Tem alguns erros teóricos, porque não existe uma força centrípeta, né? Existe uma força resultante centrípeta. Mas, enfim, o gabarito... Então, o que sobra pra gente é o gabarito ser a letra A.